gente! Começando agora mais uma edição do Cheguei Lá. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no programa uma das figuras humanas que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração na cidade. O programa de hoje eu recebo Zilene Marques, presidente do grupo TCM Telecom. E antes de começar a conversar com a senhora, dona Zilene, eu, enquanto empreendedor, eu acho que uma coisa que a gente deve ter muito e praticar muito na nossa vida é a gratidão. Como eu sou grato ao papel social da TV de vocês. Fazer até uma referência, quando eu comecei, hoje eu tenho uma agência de viagens, para quem não sabe, e quando eu comecei organizando os bate-voltas, sempre estava presente na TV. Tem uma pessoa lá, uma figura lá que eu tenho o maior carinho e respeito, que é Catrine, que foi produtora da emissora durante muito tempo. E ela sempre me ligava e dizia: Gregório, vem aqui divulgar o seu bate-volta. O quanto isso foi importante para mim. Então eu acho que a gratidão, ela motiva e acaba sendo combustível para muita coisa. Então, como eu sou grato ao que a sua empresa propiciou para mim, a diferença que ela faz na cidade, e eu não queria começar o programa de hoje sem lembrar desse fato, sem ter essa saudação carinhosa de 8, 9 anos atrás. E outro fato que eu também tenho com a dona Zilene muito marcante na minha vida foi porque ela foi madrinha da minha turma de faculdade. Eu nunca esqueço que ela sofreu um acidente na época, não sei se a senhora se recorda, dona Zilene. E ela nos recebeu na casa dela com esse jeito dela que é peculiar, e aceitou ser nossa madrinha com muito carinho. Foi a primeira mulher a ser madrinha do curso de comunicação social. Então é com esse peito aqui cheio de gratidão que eu recebo a senhora aqui hoje para a gente conversar e as pessoas poderem conhecer um pouco mais da sua história de vida, que eu sei que é uma história lindíssima e que eu quero saber ainda mais, quem está em casa também quer saber. Seja bem-vinda, dona Zilene. Obrigada, Carlos Gregório. Boa noite, telespectadores da nossa TV. É um prazer muito grande estar aqui com você, que por sinal até uma reciprocidade. Sim. Você falando aí dessa toda a sua referência à minha pessoa, mas eu digo mesmo, Carlos. Obrigado, dona Zilene. Eu conheci você logo cedo, quando você ainda é estudante de comunicação social. E houve através da TCM mesmo, Sim. essa nossa ligação, esse nosso relacionamento. Passei também por esse, eu até dizia, brincava, que não foi a turma, tinha sido você que tinha incentivado a turma a me fazer convite e a ser madrinha. Mas a verdade é que você sempre foi um rapaz muito atuante. Obrigado. E com visão de ter essas iniciativas, de saber criar e trazer para Mossoró fatos novos, situações novas. E hoje no empreendedorismo é o que você está fazendo. Olha aqui esse programa, é uma novidade para Mossoró. Muito obrigado, Dona Zilene. Fico até emocionado de ouvir isso vindo de você, uma pessoa que eu tanto tenho carinho, tanto respeito, mas que bom, realmente assim, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Eu acho que é uma das maiores forças que existe no universo e que é capaz de transformar realidades. E sempre quando eu pensei na ideia do programa, que o pessoal da nossa TV, vamos ter um programa, vamos falar de turismo, vamos falar de empreendedorismo, vamos contar a história de vida. Às vezes alguém está em casa, tem uma ideia, quer levar um projeto adiante, mas não se acha capaz, acha tudo muito difícil. E é isso. A minha ideia é ter aqui toda segunda uma história que inspire. Eu tenho certeza que a senhora também tem uma história inspiradora. A senhora não nasceu em Mossoró, né, dona Zilene? Não. Eu nasci em Upanema, no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Faço sempre essa referência, porque meu nome também é Zilene Conceição, e em 46, e tenho uma recordação muito boa de Upanema, embora eu tenha vindo muito cedo para Mossoró. Mas a senhora veio com a família toda ou Não, seus pais ficaram lá? vim e fiquei, eu vim, estava doente, meus pais me trouxeram para fazer tratamento de saúde, criancinha ainda de 1 ano, antes de 1 ano, eu completei meu primeiro ano de idade. Já em Mossoró? Já em Mossoró, na casa de meus avós, que minha avó ficou cuidando de mim. E com o passar do tempo, eu ia sempre ao Upanema, retornava, voltava, mas a minha primeira infância foi na casa dos meus avós. Eu só voltei, mesmo meus pais morando aqui em Mossoró, eu ainda fiquei em casa de meus pais, quando foi na minha primeira comunhão, que aí mamãe fez uma festinha, reuniu os amigos, as minhas amiguinhas, e nessa minha ida
por conta dessa festinha, é tanto que a turma sempre me aperreia em casa de que eu gosto muito de festa. É tanto que mamãe precisou fazer uma festa para que me conquistasse voltar Que para curioso. casa. E me fala uma Mas coisa, foi bem os seus assim. pais ficaram morando em Ipanema, não vieram para Mossoró nesse... Eles moraram em Upanema, mas logo depois vieram para Mossoró. E qual era a Porque profissão deles? mamãe foi para Upanema ainda solteira. Era, por sinal, tida com uma certa boa referência na cidade, por ser a única, foi a primeira professora com curso pedagógico, né, diplomada. E lá ela já assumiu o cargo de diretora da direção do grupo escolar, Alfredo Simonetti, e com o passar do tempo ela conseguiu ser transferida. Mas antes dessa transferência, como uma pessoa que chegou na cidade e se destacou um pouco, ela começou um namoro com o meu pai. E filho de um fazendeiro, da fazenda Seu pai Poré. trabalhava nessa parte rural? Não, ele não era da parte rural. Ele era mais, ele sempre foi, ele quis logo ser comerciante. A história dele é um pouco interessante e nessa dedicação dele ao comércio, ele já era instalado. Muito cedo ele pediu aos pais uma parte da herança. Aí o pai dele disse que não, vendia umas 2 ou 3 vacas dele, dava para ele viver com vida própria, com negociação própria. Então foi aí que ele começou o ramo de negócio dele. Começou com padaria, depois foi mercearia e na sequência passou a ter frota de caminhões viajando para trazer mercadoria. Já estava estabelecido em Mossoró. E para a senhora, quando a senhora era criança, quem era um grande modelo assim que você admirava? Uma pessoa que para você era uma grande referência? Olha, eu sempre tive muito referência à minha mãe, porque eu achava ela uma pessoa muito preparada. Além de preparada, eu a considerava elegante. Eu observava muito a maneira dela ser. Ela era muito humana também, muito caridosa. Então, minha mãe foi realmente um esteio, não só de formação na minha primeira infância, até os 5 anos, 4, 5 anos, eu tinha muita ligação com meus avós. Depois dos 5 eu já passei a perceber quem era minha mãe e a sentir a proximidade dela comigo e a já ficar entre minha casa e a de mamãe até que me instalei definitivamente na casa de meus pais. Ela tem irmãos? São quantos irmãos a sua Tenho, família? são 8 irmãos comigo. Eles moram por Mossoró, pela Não, região? tenho uns morando em Natal e outros em Mossoró. Tenho uma irmã mais velha do que eu sou a segunda. Aí vem uma prole de irmãos, 3 irmãos e 2 irmãs mais. A senhora voltou a morar em Upanema com os seus pais? Não. Eu quando estava em Mossoró. Já ficou aqui? Já era eles moravam em Mossoró. Eles moraram, quando eles saíram de Upanema, naquela época havia essas transferências depois de uma eleição e como minha família de meus avós eram muito ligada à parte política, então depois de uma eleição de governo, minha mãe foi transferida para Patu. E nessa transferência para Patu, ela conseguiu logo vir para Mossoró. Ah, entendi. A senhora aqui em Mossoró, então estudou aqui, né? Teve a sua Estudei, vida escolar aqui em Mossoró. Fiz todo o meu primário no Colégio das Irmãs. Estudei também uns 2 anos ou 3, acho que foram uns 2 anos, que minha mãe era diretora do Grupo Escolar Cônego Estevão Dantas, lá no bairro Alto da Conceição. E eu fiz também 2 anos de aquele início de escola lá no Cônego Estevão Dantas. Depois passei para o Colégio Coração de Maria, Ginásio Coração de Maria, nessa época era ginásio, e posteriormente concluí fiz 1º e 2º grau lá, né? Que lá na época é colegial e ginasial, ou melhor, fundamental e ginasial. E posteriormente fui fazer escola normal.
Entendi. A formação da senhora, Pedagógico. a senhora concluiu e foi ser professora, né? Teve uma época que a senhora... Fui, eu assumi, eu fiz concurso. Logo que eu terminei o ensino na escola normal, eu fiz concurso para o Estado, passei, fui contemplada e fui também chamada para trabalhar e tive a grata honra de já a ocupar um cargo como vice-diretora. Mas eu também, na escola normal, eu fui professora substituta. Ah, legal. Na cadeira de didática das ciências. E ensinei um tempo lá na escola normal. E a senhora, posteriormente a passar no concurso, né? Foi concursada? Fui concursada, mas depois eu já estava, trabalhei no Estado como pela Secretaria de Educação uns 3 anos e já na saúde já tinha feito também uma pós-graduação em saúde pública e foi tempo em que houve a instalação da UISAM, o Instituto de Assistência à Psiquiatria, né? Unidade de Psiquiatria. Fui nomeada diretora para a UISAM, no governo do Dr. Lavoisier Maia, e então eu me afastei da saúde. Eu pedi licença, sem remuneração, fiquei ainda mais 3 anos, então quando estava com um tempo de 6 anos de funcionária pública, eu mesma pedi exoneração. E você refletiu um pouco antes, porque pedir uma exoneração de um concurso, às vezes as pessoas têm aquela ideia da estabilidade de um concurso, que é para o resto da vida. É verdade. Passou um pouco desse sentimento, a senhora pensou, refletiu um pouco sobre isso? Eu refleti, pensei, mas como eu já estava, como eu disse há pouco, muito voltada para a saúde, já tinha a Casa de Saúde e Psiquiatria, já era casada. Aí já era casada, já estava na Casa de Saúde, aí então eu resolvi mesmo, foi uma decisão pensada, combinada com o Milton e me afastei, pedi exoneração. Às vezes as pessoas veem estabilidade, né? Não é algo estável, preciso continuar, de repente vou conciliar, mas foi uma atitude corajosa. Mas falta ou eu ia me dedicar, né, a assumir, ou eu não podia mais pedir licença, e eu também não tinha como permanecer só, não tinha como. Eu tinha que realmente cumprir com minha carga horária. Algo bem feito, né? Que a senhora realmente, exatamente. Assim, aí eu achei melhor pedir exoneração. Vai chegando agora o final do primeiro bloco do Cheguei Lá. A gente volta daqui a pouquinho, hoje recebendo Zilene Marques, presidente do grupo TCM Telecom. A gente volta já. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas,
películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros e baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mr. Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mr. Capas, a maior do estado. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17,00 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. No Cheguei Lá de hoje, eu estou tendo a oportunidade de conversar um pouco mais e conhecer a história de vida de Zilene Marques, que atualmente é a presidente do grupo TCM Telecom. Uma grande responsabilidade, né, dona Zilene? Nesse seu dia a dia de cotidiano de empresa, eu sei que também tem outros negócios, o que a senhora vê como o maior desafio? Olha, é grande desafio hoje, nós podemos dizer que é exatamente a formação profissional dos colaboradores. Nós estamos na TV com esse empenho, com essa dedicação em fazer com que não só dá a oportunidade deles se profissionalizarem cada vez mais, quem queira na sua área, como também trazer conhecimento para dentro da empresa, fazer com que toda a equipe ela sinta Tem uma sinergia, a né? sinergia, a necessidade do que está fazendo para quem está fazendo. Porque nós não fazemos televisão para nós mesmos, nós temos que entender que nós fazemos televisão para um público de casa e, no nosso caso, mais comprometedor, que tem um público assinante. Que paga para ter aquele Que paga serviço. para ter Eu aquele sempre falo, serviço. dona Zilene, voltando um pouco mais para essa parte da questão de colaborador, de funcionário, né, deles, a questão da qualificação é essencial, mas acho que um grande desafio é a motivação, né? Porque você imagina, nós somos empresários, empreendedores, nós temos os nossos sonhos e nós nos motivamos por eles. Como é que a senhora trabalha para motivar os seus funcionários? Porque eu acho que é motivá-los também a ter os sonhos deles, a perceber ser parte da TV, não é isso, da empresa? É exatamente isso que eu falei agora. Nós temos que estar sempre preparando para eles descobrirem o que é que eles querem. E uma vez diante da necessidade de se sentirem realizados, eles podem ser realizados se é ali dentro da empresa, que vamos nos unirmos e chegar junto. E se não, despertar uma visão diferente, que ele tenha coragem, que busque, que a gente até incentiva e promove para que ele se faça um profissional no conhecimento que ele queira mais ser definido e se afine mais fora da empresa. E às vezes até já aconteceu de alguns buscarem esse outro mercado, encontrarem e hoje está paralelamente servindo a TCM. Ah, que legal, que legal. Dona Zilene, eu sempre costumo falar também que uma coisa... Você, Carlos de Gregório, é um deles. É um deles que esteve conosco no período de estágio, vamos dizer assim. Foi, sim. Você esteve sempre como convidado a estar na TV para participar de programas. Sim, Você hoje não está dentro da TV nossa, mas você contribui muito para a TCM. Ah, obrigado. Obrigado. Você e seus empreendimentos. Obrigado, dona Zilene. Minha querida, tem algo que mexe muito com a gente, que é a questão do prazer para nós enquanto empreendedores. Eu tenho uma agência de viagem, dona Zilene, e sempre eu estou lá, gosto muito de atender o cliente, de conversar com ele, de entender as perspectivas, os anseios, os desejos. E tem algo que, assim, que é muito prazeroso para mim enquanto empreendedor, é quando chega aquela pessoa que você percebe que ela economizou um tempo para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, para Salvador, um destino nacional. Eu acho isso muito bacana, assim. O que é mais prazeroso para a senhora, enquanto empreendedora nesse ramo de comunicação? O que é que lhe dá mais prazer de chegar assim nessa pessoa? O que é que lhe motiva?
O que me motiva mesmo sair de casa todo dia é estar em contato com pessoas, é estar acompanhando o dia a dia da empresa, é estar conhecendo o que. E televisão trouxe uma formação nova para mim, porque veja bem, eu como educadora, que passei um período curto, mas passei, eu tinha essa necessidade de estar interagindo com em contato com crianças, né? Posteriormente também tive essa oportunidade com adultos. E no ramo da saúde, a mesma coisa. Nós tínhamos uma necessidade de estar ouvindo o paciente, de estar entendendo as necessidades e carências das famílias. E quando chegou na TCM, e esses momentos anteriores de trabalho, tudo dava um tempo para você encontrar resultado. Precisava de ter um amadurecimento maior para você perceber a reação. Já na TV, na comunicação, eu entrei num processo de despertar para ver o mundo mais rápido, ver os resultados chegarem mais cedo. Às vezes uma notícia da manhã, à noite, ela já entra com uma conotação diferente. Ela já tem uma resposta diferente. Então, essa pressa que não se tinha na saúde, que dava um tempo para ter o diagnóstico, para chegar à cura, na comunicação, há esse despertar, essa motivação de você estar atento a tudo e com brevidade. E, dona Zilene, a gente olha muito para a senhora, para a sua família, liga muito a questão da TV, porque é algo muito forte, é algo muito pujante aqui na cidade, mas eu sei também que existem outros negócios, né? Vocês já tiveram uma granja, sei que vocês trabalham atualmente com salina, tem uma salina também. Salina. Como é conviver com ramos tão distintos e participar da administração dessas empresas? Com granja eu gosto de falar, porque foi uma experiência diferente, né? Foi Estela Maris fazendo medicina veterinária. Todas as 4 filhas entraram na área médica, na área da saúde, vamos dizer assim. E 2 se formaram em medicina humana, uma medicina veterinária e a outra odontologia. Mas então nós despertamos. Milton teve esse... E ela é muito dedicada, sempre foi muito produtiva. Milton teve esse interesse de colocar... Mossoró não tinha granja com porte de galinhas poedeiras e nós colocamos e digo que quando nós nos desfizemos da granja, nós tínhamos um plantel que colhíamos dia 150 mil ovos. Distribuía não só com a cidade de Mossoró, como regiões vizinhas. Inclusive em Natal, o Carrefour era cliente nosso. Que legal. Era. E por que nós deixamos a granja? Não foi por dificuldade nenhuma econômica. A granja estava indo muito bem, graças a Deus. Foi muito mais porque nós já estávamos com o projeto da TV, comunicação da TV. Estela Maris começou a se encantar pela televisão e veio ajudar o pai dela. Como ele ajudou muito tempo ela na granja, ela achou por bem vir fazer essa cobertura ao pai dela na TV. Então nós vendemos a granja. Além da comunicação, vocês também hoje atuam com sal também, com né? sal, mas antes de passar para o sal, eu digo de uma particularidade que eu fiz e me orgulhei muito, embora eu tenha na época recebido teve alguém quem fizesse uma gozação, mas é muito superior a isso. Eu digo que tenho o orgulho de ter vendido ovos e eu chamo de pedra do mercado, porque não era bem pedra do mercado, mas sim, nós tínhamos uma venda, nós tínhamos o depósito, que ainda hoje existe com o comprador que ficou na granja, o comércio que deu continuidade à nossa granja, e eu fui quem fui tomar conta do depósito. Eu dava expediente na São Camilo, saía e ia para o depósito da granja, era quem fazia exatamente o rumaneio dos carros. Nós tínhamos vários carros entregando os ovos e eu na cidade, e eu fazia
essa ponte entre Granja e centro da cidade, fazendo na distribuidora de ovos. Então tem que estar com a cabeça bem aberta, porque atuava em vários segmentos. Teve também E a gostei saúde. e aprendi muito, aprendi muito. Aprendi ali com com aquela vizinhança, com aquele vizinhos próximos. Aprendi a como fazer aquela venda diária, né? Como o que era isso, um comércio diário. E, enfim, foi muito importante. E também trabalhar com aquelas pessoas mais populares, que isso também enriquece e nos traz muito conhecimento para a vida. Mas, Helene, tem também o sal? Aí quando nós tivemos uma época, Milton sempre gostou muito de comunicação, gostou muito de rádio. E eu falo nele porque minha vida foi sempre ali. Eu comecei a namorar com Milton ainda muito jovem, e namorei 6 anos, ele ainda em faculdade, e eu terminando também os estudos. E tão logo ele terminou o curso, nós nos casamos. E tive também essa oportunidade de, nos relacionamentos deles com grupos políticos, ele tinha essas amizades e então saiu montando umas emissoras de rádio no estado. E nós chegamos a fazer isso em 5 cidades. Montamos 5 emissoras de rádio. Posteriormente, não. Essas rádios foram vendidas e com o capital... Quando vocês resolveram abrir a empresa nós ele resolveu aplicar na Salina. Aí foi quando nós começamos com Salina. Quando vocês pensaram em abrir uma TV? Começamos... 2002. Novembro de 2002. Inclusive, o aniversário da TCM é recente, né? Uns 2 anos antes, nós entramos na concorrência, né? Conseguimos, naquela época era através de leilão, fomos até Brasília, participamos do leilão junto à Ancine, ganhamos a concorrência e começamos a instalar a TV. A inauguração foi em 2002. E muita gente 29 de novembro que é no de 2002. Finalzinho de novembro. Algumas pessoas naquela época disseram, vocês vão investir em comunicação, em TV, houveram se admiraram críticas. Muito. Como é que vocês encararam essas nós opiniões? Encaramos com otimismo, né? Entendendo, tínhamos feito pesquisa e a cidade não tinha, a cidade carecia desse serviço, dessa assistência. Visitamos várias empresas de TV por assinatura no Brasil, tanto no sul como no norte e também aqui pelo Nordeste. Conhecemos as regiões e as formas. Ele procurou logo ser associado da Neo TV, que é uma empresa de associados de TV por assinatura. E a partir daí fomos adquirindo know-how, adquirindo conhecimento, fazendo experiências através de pequenos cursos, né? Mas fomos tendo essas oportunidades, trazendo pessoas de fora com know-how, com capacidade para poder nos dar essa orientação. Tivemos dentro de casa Giovanni Gutierrez, que por sinal foi por um tempo também diretor aqui, na época TV Mossoró. Tivemos Regina Cunha, que veio de São Paulo, ela era do SBT, casada com um irmão de Silvio Santos. E Regina Bravanel foi uma das pessoas que eu trouxe e me ajudou bastante. Foi quem primeiro abriu assim as luzes, dizendo o que era luz de televisão. Dona Zilene, a TCM chegou para suprir a necessidade da TV por assinatura, dos canais de assinatura que a gente não tinha na cidade. Só que algo muito forte da TCM aqui para a cidade é a programação local, através do Canal 10, que tem uma extrema importância no dia a dia de Mossoró. Como foi para vocês os primeiros passos do Canal 10? A princípio, o nosso plano era só TV por assinatura, é bem verdade. Mas tão logo foi instalada a TCM, a cidade começou a cobrar algo mais. E nós começamos a perceber essa possibilidade. Então foi quando trouxemos esses técnicos e começamos, Mossoró muito rica na sua parte cultural, como nós sabemos disso, acompanhamos isso, começamos por aí, fazendo transmissão
de esporte, 2 times fortes na cidade, era o Potiguar e o Baraunas, e posteriormente também dando cobertura aos nossos eventos culturais. Que são diversos e a TCM São diversos, está sempre presente. e a TCM sempre presente, inclusive com aquelas apresentações não só de chuva de bala, já com o São João, Festa de Santa Luzia. Festa de Santa Luzia, Carnativa, na Sim. época também tinha uma força muito grande, trazia todas aquelas bandas e nós íamos para os camarotes, montávamos nossas plataformas de cobertura e estávamos transmitindo isso para o moçoroense. Então o moçoroense começou a perceber e ter prazer de ele próprio se assistir. Ele se vê na tela e nós dizíamos, a TV é feita de Mossoró para Mossoró. É feita com o povo de Mossoró. A TV com cara da população. Aí por isso que nós sempre investimos na capacitação de nossos profissionais, porque começamos assim, fazendo com que pessoas de fora, que tinham já o know-how, viessem orientar e preparar as equipes aqui em Mossoró. Que legal. Dona Zilene, a senhora falou que teve 5 emissoras de rádio fora de Mossoró antes de ter a TV. Vocês começaram com a TCM em Mossoró e um pouco tempo depois adquiriram a 95 FM, a FM hoje uma das principais emissoras de rádio da cidade. Como foi passar a conviver também na administração de uma rádio? Muito bom. Foi muito interessante. Acho a administração da rádio, eu não assumi a linha de frente como eu fiz com a São Camilo, como eu fiz com a TV. Nas emissoras de rádio, eu fiz como eu entrei na Granja e na Salina. Eu era coadjuvante. Eu dava a minha contribuição, eu dava a minha parcela, não é? Eu chegava. Mas foi muito interessante. Foi quando eu comecei, eu sempre gosto de me relacionar com pessoas. E foi quando eu conheci mais de perto Nilo Santos, eu conheci Cabi da Costa Lima. Grandes figuras, grandes figuras, exatamente. Eu conheci César Santos, Marcos Santos, e isso tudo foi fazendo com que a gente fosse chegando mais, entendendo como era esse mundo de rádio, esse mundo de comunicação. E paralelo a isso, o grupo TCM ele também não se absteve e também entrou na questão da internet, né? No fornecimento de internet em fibra aqui em Mossoró. Após a inauguração do canal da TCM, que na época era TCM TV Cabo Mossoró, hoje eu faço aqui um parêntese e antecipar que nós hoje continuamos com as mesmas 3 letrinhas, TCM, só que com tecnologia, comunicação e multiplataformas, né? Hoje nós já temos esse diferencial na nossa logomarca. Não é mais só uma TV por assinatura, ela passa a ser uma prestação de serviço mais amplo, inclusive com a internet também. Com 2 anos de TV cabo, nós colocamos TV Canal 10, HD, hoje já HD, e com mais 6 anos nós colocamos TV fibra ótica, que a cidade, a princípio, era cabeada só com coaxial. Nós já estávamos tínhamos completado os 95% da cidade. Eu lembro da alegria. Cabeada. Vou falar para a senhora aqui, enquanto consumidor TCM, que era nessa época, o quanto era legal a gente receber a notícia que a TCM chegou no bairro da gente. A TCM chegou aqui. Tivemos toda uma segunda rede, nós temos ainda 2 redes dentro de Mossoró. Nós mantemos a rede coaxial, mas temos toda uma segunda rede fibra ótica. Aí
também conseguimos dar o abraço à cidade, como o Padre Flávio dá o abraço à cidade com Santa Luzia, nós fizemos esse abraço com fibra ótica, mantendo a qualidade da TV, a qualidade, porque o público exige, o público necessita e realmente é muito mais prazeroso assistir uma A televisão programação em local HD. da TCM é diária, né? São programas diários São programas feitos. diários, nós temos programas diários, nós temos programas semanais também e nós temos uma grade completa com 24 horas, onde tem a partir de meia-noite, de 1h da manhã, reprise dos programas da manhã. E 5 horas da manhã já começa com uma nova programação, com a nova grade, isso domingos, feriados e dia santo. Dona Zilene, eu sei que hoje o grupo, a administração do grupo, a senhora tem ao seu lado a filha da senhora, alguns parentes. Como é conviver com familiares assim nesse dia a dia? A senhora vê isso como uma facilidade em ter o apoio deles? Como é que a senhora observa isso? Olha, eu não diria facilidade, porque essa palavra facilidade pode ser mal interpretada. A gente vê com profissionalismo. Exige que os profissionais que sejam da família sejam também tão, vamos dizer assim, responsáveis, competentes, interessados, como nós queremos que todos sejam. Daí, a gente também tratar os outros profissionais, os que não têm a sanguinidade, o DNA sanguíneo, mas nós dizemos, tem o DNA TCM, e tendo o DNA TCM é família também. Então, terminamos todos sendo família. Não fazemos distinção se é família sanguínea ou se é família porque é DNA TCM. Eu sei que um motivo de muita alegria da TCM recentemente foi a chegada da TV em Upanema, né? Porque faz parte da sua vida, faz parte da vida do Dr. Milton, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas foi um motivo de muita alegria, não foi a chegada lá? Muita alegria. Nós hoje estamos atingindo mais 5 cidades fora Mossoró, né? Eu já até antecipo, foi um programa que Milton deixou prontinho e nós só tivemos o zelo e estamos tendo assim a dedicação de fazer com que aconteça, né? Mas a gente todos os anos, quando chega o mês de novembro, nós já estamos com visão no empreendimento do ano próximo, do próximo ano. Como agora nós já temos a visão do que vai ser 2020, o que preparar para 2020. E nessa conotação, nós fazemos uma extensão sempre de 5 anos à frente. Aí nesses 5 anos vai se adaptando, cada ano mais um ano. Aí é por isso que nós estamos sempre com 5 anos planejados, porque televisão não pode ser assim, coisa muito imediatismo, né? Tem que ser planejado, tem que haver realmente uma experiência para poder se sentir e ter uma firmeza no que se está fazendo, para que haja continuidade. Sonhar com um programa, eu sempre digo, é muito fácil. Agora, dar continuidade, permanecer, aí é que sim, é que precisa ter um conhecimento e muita A senhora dedicação. falou algo aqui que me remeteu muito a essa questão do planejamento ao longo prazo, planejamento macro, mas também no planejamento micro. Eu até falo sempre que... Pontuando. Sempre que me chamam para contar um pouco sobre empreendedorismo, falar um pouco disso, a importância da gente ter uma grande meta e da gente ter pequenas metas. Porque eu acho que essas pequenas metas, elas ajudam a gente a motivar. Porque assim, se a senhora tem um plano, daqui a 5 anos, tem uma expansão X da empresa, e vai demorar tanto a chegar no X, então assim, vamos dividir essa grande meta em pequenas metas. Quando você vai dando um limite para cada etapa e perceber que aquele limite tem meta. E aquela meta precisa ser cumprida porque já vai entrar na meta seguinte. E a meta cumprida é um gás assim, né? É um gás, é uma satisfação. Eu acabei emendando o segundo com o terceiro bloco, porque é muito assunto, a entrevista está muito bacana. Desculpe se fui eu que... Por nada, Nanzina, é uma satisfação ter a senhora aqui. A gente volta já com o terceiro e último bloco do Chegue Lá, que hoje eu estou tendo a oportunidade de receber Zilene Marques. Fique com a gente. A
As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17,00 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. Voltando agora com o terceiro e último bloco do Cheguei Lá, hoje eu estou tendo a oportunidade, a imensa satisfação de receber aqui nos estúdios da nossa TV, Dona Zilene Marques, que atualmente é presidente do grupo TCM Telecom. Dona Zilene, nós sempre soubemos que a senhora sempre acompanhou o Dr. Milton nessa vida profissional dele, uma pessoa que Mossoró deve muito a ele, por essa visão dele de pensar diferente, em ser diferente, em fazer a diferença. E ele fez a passagem dele recentemente, acho que tem uns 2, 3 anos, né? 2 anos. 2 anos, eu lembro que foi um caso recente. E a senhora precisa... 22 de abril de 2017. Eu lembro. Precisamente. Lembro do falecimento dele, o quanto Mossoró chorou a perda do Dr. Milton. E a senhora teve que assumir todo o protagonismo e seguir à frente o que Milton deixou. Como foi para a senhora, assim, tocar adiante sem ele? Toda essa responsabilidade. Carlos, Gregório, eu falo que o primeiro ano foi muito, eu chamo assim, impactante. Foi de sentir a coisa diferente, o dia a dia diferente, vamos dizer assim. Nós tínhamos muita cumplicidade em dividir tudo, em conversar tudo, desde a educação dos filhos, a parte econômica, profissional, satisfação pessoal, amorosa, tudo era sempre foi muito bem definido, desde o período de namoro. Tanto da minha parte como da dele, os dois tinham interesse em fazer entendimento, em buscar entendimento. Então, foi difícil nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu não chamo de difícil.
Milton era uma pessoa tão especial que ele nos preparava também para tudo. E eu senti, a família sentiu, tenho certeza que as filhas sentiram muito, os genros sentiram muito, ele se aproximava muito dos genros, sem tomar a liberdade de deixar cada um tomar conta de sua casa. Cada um educar Bacana essa os leitura, netos, né, essa atitude. cada um educar seus netos, os nossos netos. A senhora tem quantos netos? São 7. Eita, grande. São 2 mulheres, primeiro vieram 2 mulheres. Como eu tinha 4 filhas, aí ele dizia, é a casa das 7 mulheres. Verdade. Depois foi chegando os netos e os 5 últimos só foram netos. Teve um que nasceu depois da passagem dele, chama-se Milton, por sinal. E então os netos, os 5 homens que a casa passou, ele dizia, agora tem homem nessa casa. Então os 5 netos todos são educados pelos filhos, pelos pais, pelos próprios pais. Mas mesmo assim nós acompanhávamos. Se sentia alguma necessidade, se algum, aliás, estava sentindo alguma necessidade, é que nós procurávamos nos aproximar mais e os outros iam entender por que estávamos dando aquela cobertura. Mas cada um com independência, sempre toda a família com independência. Então, primeiro ano, eu digo até que o primeiro ano foi assim, foi de adaptação a uma nova realidade. É tanto que eu com minhas resistências não quis sair da casa, embora ele tivesse já comprado uma nova moradia para nós irmos ficar num apartamento, mas mesmo assim eu permaneci. Depois não, eu percebi que havia necessidade de estar comungando com outros relacionamentos, outras ideias, no sentido de manter a empresa, de manter a família, trazendo o mesmo princípio das nossas raízes, mantendo o mesmo legado. Quantas horas a senhora trabalha por dia, dona Zilene? Não, eu sou muito facultativa. eu mesma me dou ao luxo, eu digo assim, tem dias se precisar almoçar na empresa eu almoço, se precisar ficar... Eu já cheguei dias na TCM, no início, ficava até tarde da noite direta com o Milton. Hoje não. Hoje tem dias que eu nem vou à empresa. Também com a facilidade dos meios de comunicação, exatamente, né? Pela comunicação. Hoje com o WhatsApp, com a internet, com uma linha direta, a gente está sempre se comunicando. Mas eu faço questão de todo dia ir à empresa. Procuro ir todo dia. Eu sei que uma coisa, um hobby que a senhora tem bastante são as suas orquídeas, né? Você sabe? Sei. Pois é, no dia que eu invento de cuidar das orquídeas, às vezes me dou ao luxo de ficar cuidando das orquídeas. É o que realmente lhe dá prazer, então, esse contato com a natureza, muito prazer, com as plantas. Sempre gostei de plantas. Tem noção de quantas orquídeas talvez a senhora era o que tem? me prendia a ficar em casa com espaço, era planta. Mas no apartamento deu para montar um cantinho. Graças a um auxiliar que eu tenho muito eficiente em design, e aí ele conseguiu montar lá um cantinho para eu botar minhas orquídeas. Além das orquídeas, o que a senhora faz aí como descanso, como hobby? Eu gosto muito de leitura, Desde criança eu tive muito apego à leitura e hoje eu nem estava mais me descobrindo, que eu também passei uma época da minha juventude onde eu me dediquei à música, a estudar música, eu estudava música mesmo, né? E também línguas, mas nunca fui boa, nem línguas, nem em música. Aí então eu deixei mesmo totalmente. Agora a leitura não, a leitura eu persisto. Mesmo tendo dificuldade de visão, mas eu gosto da leitura. O que a senhora gosta de escutar? O que é que Dona Zilene, o que é que toca no som de Dona Zilene? Minhas músicas são músicas mais de relacionamento, no acalento da história de um amor. Qual a sua música preferida? Eu gosto muito... minha música preferida... Agora eu fiquei curioso. São várias, Eu gosto muito de Perfídia, mas gosto também... sempre tive uma atração por Perfídia.
E são várias músicas que eu gosto. Agora, com Milton, a gente sempre escutava. Ele era muito devoto de Nossa Senhora e ele tem a música dele preferida. Quando se perguntava, ele dizia Nossa Senhora, Linda, de Roberto Carlos. Música linda. E sei que também a senhora é uma pessoa de muita fé, né? É. Eu sempre lembro da senhora na catedral, assistindo, eu fui coroinha durante muito tempo e sua figura era sempre presente lá nas missas, assistindo a missa. Sempre. E sei que é algo que vocês gostam bastante, é a transmissão da missa, né? Que Fazemos. é algo que já é bem antigo, mas que todo domingo está lá e que registrando. Inclusive, aproveito o público para dizer que estamos no Canal 1, que é o canal do assinante, todas as noites transmitindo o novenário de Santa Luzia. Paralela à programação Paralela, da TCM, do Canal 10, vocês estão transmitindo? Nós estamos no Canal 1 transmitindo as novenas. Ontem, a abertura, nós fizemos ao vivo pelo Canal 10 e faremos também a procissão. E a última missa de Santa Luzia às 10 horas, a missa oficial, aliás, meio-dia. Agora, toda noite o novenário é no Canal 1. Que legal. Inclusive, a gente está em dezembro, período de Natal, período de Santa Luzia. Que bacana a homenagem que foi feita a Santa Luzia. Não sei se a senhora já viu. Fizeram uma imagem de Santa Luzia, toda com luzes de LED. Bonita, muito bacana casar o Natal com a Santa, que é a imagem da cidade, né? A maior festa religiosa do Rio Grande do Norte. Fiquei muito feliz com essa homenagem rendida a ela. E acho que isso é muito bacana. Sei que a senhora também é uma pessoa muito de fé. Eu até peço permissão, aliás, peço permissão não, eu agradeço, porque a permissão foi dada e eu já divulguei numa TV, mas como nós temos um bom relacionamento com a nossa TV, inclusive faz parte a nossa... da grade do canal JTCM. A nossa TV faz parte do nosso line-up e a nossa TV também divulga a nossa televisão. Sim. Aí então é por isso que eu fiz essa mensagem. Dona Zilene, não tem como a gente não negar que a senhora é uma pessoa de sucesso. Porque a senhora tem uma vida muito bonita, tanto na vida profissional, na esfera de relacionamento. Com os filhos, a senhora tem 4 filhas, né? Como a senhora falou filhas. Aí. E acho que, para qualquer pessoa, os filhos é o melhor empreendimento que pode existir. Inclusive, já estamos trazendo para a empresa a nova geração. Sim, tem uma neta que chegou esse ano, terminou direito, né? E está conosco, está somando com Estela Mares na televisão. Que legal. E eu sei que a senhora é uma pessoa de sucesso na sua vida. Ao que é que a senhora atribui? Eu trabalho. Você já me respondeu, mas ao que é que a senhora atribui o sucesso na sua vida, na sua caminhada? Olha, primeiro, eu não me sinto assim, eu não percebo muito se faz diferença, se tem esse sucesso, o que é isso, não. Eu tento levar a vida de todo dia. Eu acordo, me levanto, faço minhas orações, minhas obrigações de ir a uma ginástica. Pratica atividade física, até? Uma atividade física, de manter minha agenda do dia pontuada, quais são as providências que precisam ser tomadas. E vou levando o dia até chegar ao final da noite, meus grupos de relacionamento. Hoje já tenho a felicidade de participar são 5 grupos bem que eu me envolvo, vamos dizer assim. Não é grupo de WhatsApp, é grupo de frequência, de manter uma reunião um mês, uma reunião, comemorar um aniversário. Isso nos dá muito satisfação. Amizade, fazer grupos de amizade. Sim. E vou Às levando. vezes a gente fica nessa do WhatsApp, acaba se tornando refém. O contato humano é tão legal. Uma viagem quando é permitido, quando é possível, atender a um compromisso como esse tão importante que foi o seu. E a minha vida é essa. Eu não considero algo diferente, não. Eu considero viver. Acho que nós precisamos valorizar isso, viver. Dona Zilene, a senhora recentemente, através da Sejus, que eu sei que é algo que a senhora muito se orgulha de fazer parte, teve o lançamento de um livro. Foi. Qual a alegria da senhora de participar disso? Olha, primeiro foi ter ocupado a cadeira que pertencia a Milton Marques. Acredito até que eu já havia recebido esse convite, recebi até de outras academias, mas havia postergado, deixado um pouco mais para adiante,
Mas quando eles chegaram, eu digo eles, a comitiva da Sejus, falando que a cadeira de Milton estava à minha disposição e não queriam colocar outra pessoa, eu achei que era até uma obrigação, um dever atendê-los. E assumi de bom grado, muita satisfação, e fui logo pensando como corresponder em fazer essa homenagem também, porque não seria só assumir a cadeira dele, contar um fato da história dele. Aí me liguei à Casa de Saúde, que nunca tinha sido contada a história, fui buscar na memória em algumas documentações que tinha, comecei a rabiscar, escrever alguma coisa e consegui botar o livro para a gráfica. Que legal. Dona Zilene, sempre que eu recebo um entrevistado aqui no programa, eu sempre peço que ele deixe um recado para alguém que tem um sonho e que quer lutar por esse sonho, que quer abrir um negócio. Qual o recado que a senhora quer dar para um empreendedor que tem uma ideia do negócio, para uma pessoa que quer escrever a sua história, que quer tomar uma decisão importante na sua vida, que o ensinamento desse tempo de vivência, por essa experiência que a senhora tem de vida? Atitude. Primeiro que tudo, ter uma atitude de decisão. Entender que está querendo, não pense nas dificuldades, busque as soluções, encontre meios em si mesmo. Primeiro é conseguir consigo mesmo, querer vencer. Porque quando a gente supera as nossas limitações, a gente termina conseguindo superar os obstáculos que vão surgindo. Então, é atitude. Atitude, decisão, perseverança, chega lá. Aí chega lá. Legal. Dona Zilene, a senhora ainda tem sonhos, projetos, tem alguma coisa que a senhora ainda quer? Não precisa dizer do que se trata, porque eu não quero entrar, mas tem sonhos dentro da senhora ainda, coisas que não realizou? Tenho sim. Não, não é nem que não realizei por estar adormecido, não. É sonhos das coisas, das perspectivas de hoje que já vão surgindo e oferecendo oportunidade. Entendeu? Entendi. São novas realidades. São novas realidades. É a vivência. Eu acho que o importante é a gente estar atento para o dia a dia. E esse dia a dia é que vai... Eu até brinco comigo mesma, que eu não tenho mais muito tempo de vida. Acho que não, porque já estou na idade que eu digo... Olha, a senhora é muito nova ainda. Não, mas eu completo o ano de 10 em 10 anos. Então eu estou na fase dos 10, que a Bíblia diz, sagrada, que nos 70 você... tem uma passagem que é uma data muito referente para a Bíblia. Então eu digo, se eu vou deixar o mundo nos 70, eu tenho esses 10 anos para estar me arrumando. Dona Zilene, uma grande alegria. Eu brinco com a vida também. Foi uma grande alegria receber a senhora aqui. Obrigada. Quando eu tive a ideia do programa, eu disse, eu preciso receber a Dona Zilene, mas eu tenho muito medo desse convite, porque será que ela vai topar conversar? Alegria toda contar a história minha. de vida dela? Tem alguma coisa que eu não tenha abordado com a senhora no programa, que a senhora quisesse, algum fato? Não, tudo muito bom. Eu que Obrigado. agradeço muito, muito mesmo, de coração. E tão logo você falou, é tanto que eu estava chegando de viagem, tomei conhecimento e marquei. Não, pode ser logo segunda-feira, porque essa segunda ou a próxima, a outra, minhas falhas são normais, me acompanham. Então, eu vou estar presente de qualquer Muito obrigado, forma. uma alegria receber a senhora aqui. Obrigada Fiquei também. muito feliz e espero que quem está em casa, quem acompanhou o programa de hoje, possa se sentir incentivado e motivado, possa ter se sentido motivado e incentivado pela história da Dona Zilene. Cheguei lá, volta próxima, segunda. Telespectador, o meu agradecimento. E cheguei lá, volta próxima, segunda, com mais uma história de empreendedorismo, com mais uma história de superação, com mais uma história de quem chegou lá. Até lá.